Lula está com reunião marcada com Xi Jinping. E o mundo inteiro está de olho. Sabe por quê? Porque essa reunião pode ser um passo importante para o fim da guerra da Ucrânia. Essa reunião, na verdade, já era para ter acontecido, né? Ela foi interrompida por uma pneumonia que o Lula teve. A comitiva brasileira foi sem o Lula mesmo e saiu de lá umas coisas interessantes, tipo comércio sem passar pelo dólar, só direto real e yuan. Mas o assunto mais delicado que tinha para ser tratado só vai ser tratado quando o Lula de fato for para lá. E que assunto é esse? Uma declaração conjunta de apoio à paz na Ucrânia. Quem vai contar essa história pra gente é o Jamil Chad, que vai contar pra gente primeiro que não é tão fácil assim conseguir essa paz. Independente da dificuldade de chegar a um texto final, a verdade é que nós estamos vendo hoje, no contexto internacional, um impasse muito grande. Qual é o impasse? O impasse é de que você tem justamente uma tentativa de acordo de paz, ou pelo menos uma tentativa de fazer a proposta que esse acordo de paz aconteça, mas não há um acordo sobre o que deveria trazer essa paz. Por quê? Porque se a paz significa que a Rússia vai manter as suas tropas em território ucraniano, nem os ucranianos, nem os europeus, nem os americanos vão chamar isso de paz. Vão chamar isso de invasão, de um congelamento de uma invasão, mas não de paz. Do outro lado, se você exige que Vladimir Putin retire as suas tropas da Ucrânia, os russos não vão chamar isso de paz, vão chamar isso de derrota. Então, é uma situação de um impasse total hoje. A própria ONU tem conversado, inclusive, com a alta cúpula da ONU, que basicamente estão desesperados porque todas as propostas que eles fazem de intermediação, de facilitação, de propostas de mediação, todas naufragaram, e aí você tem, obviamente, uma situação no qual uma guerra dessa dimensão, pelo menos por enquanto, não mostra nenhum sinal de uma saída pacífica. Beleza. Então aí você vê, se a paz vem com a Ucrânia sem devolver os territórios, com a Rússia sem devolver os territórios para a Ucrânia, você tem Ucrânia, Estados Unidos, Europa não gostam. Se vem tirando a Rússia de lá, a Rússia não vai gostar também. Então, realmente, é uma situação muito difícil que exige aí um certo malabarismo aí de política internacional. A questão é que, assim, o Brasil, ele meio que é a especialidade do Brasil fazer malabarismo diplomático, né? Então, vamos ouvir aqui o trecho do Jamil falando justamente sobre isso, como o Brasil está tentando articular com os dois lados. Tem Xi Jinping. Se tem, Gabriela, um líder no mundo hoje que tem a capacidade de dizer a Vladimir Putin o que ele deve ou o que não deveria fazer, esse líder é o Xi Jinping. Muito bem. Agora, Xi Jinping tem já nas últimas semanas deixado muito claro que ele não está disposto a assumir essa posição para criticar Vladimir Putin, para condenar a invasão da Ucrânia, para, basicamente, fustigar o Kremlin. Não, ele não vai nessa direção. Muito bem. Vamos do outro lado, lado do governo brasileiro. O governo brasileiro, o presidente Lula, nós estivemos também na Casa Branca com Biden no mês passado, e os dois assinaram, Biden e Lula, eles assinaram uma declaração final na qual os dois condenam o quê? A agressão russa contra a Ucrânia. Então, olha só esse malabarismo diplomático. De um lado, você tem o governo brasileiro que diz e tem um documento escrito com Biden dizendo que condena a agressão russa contra a Ucrânia. De outro lado, você tem a China dizendo que não vai embarcar nessa de condenar a Rússia. E os dois querem a mesma coisa, o diálogo. Por isso que esse texto é tão importante, em primeiro lugar, mas ele é tão difícil de ser elaborado. Vamos ver aí nos próximos dias, e claro, durante a visita de Lula, de que forma os diplomatas, os negociadores e, claro, os chanceleres vão encontrar para coordenar essa posição. Então, o Brasil ele já tem, né, esse acordo aí com os Estados Unidos, na qual ele condenou,
Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, e isso é uma informação que o próprio Jamil traz numa reportagem que ele escreveu para o UOL, foi contra, digamos, o lado ocidental, a favor aí de Rússia e China, quando pediu a investigação lá da explosão do Nord Stream, que foi um gasoduto que levava gás russo para a Europa ocidental, que foi explodido e que existe a suspeita aí de que foi uma sabotagem, talvez até com participação de Estados Unidos ou aliados da Ucrânia. Todo mundo estava dizendo não tem que investigar isso, foi lá Brasil, China e Rússia dizer tem que investigar sim. Então o Brasil ele já está fazendo esse malabarismo, jogando um pouquinho para os dois lados. O que se espera agora é que com o Lula conversando com o Xi Jinping vai sair esse texto representando aí a posição dos dois países com a ideia de trazer a paz aí para a guerra da Ucrânia. Essa primeira semana de abril de 2023 mostra que pode haver mesmo um reordenamento geopolítico ao longo desses anos do mandato do Lula. Não em função do mandato do Lula, mas porque tem uma confluência de fatores aí em operação, né? Na mesma semana, você viu a China fazer a Arábia Saudita e Irã apertarem as mãos. Você viu Brasil e China começarem a falar publicamente em negociar $100 de real para yuan direto, né? E você viu os republicanos dos Estados Unidos putaços com tudo isso. O Marco Rubio, não sei se a Sofia chegou a ver, esse é um senador famoso lá, está preocupadíssimo, Sofia, preocupadíssimo. Sobretudo com a questão do dólar. Ele falou assim, olha, se a América Latina começa a negociar com a China em yuan, daqui a pouco nós perdemos o poder da sanção econômica. Que bom, né? Se eles não fizerem comércio em dólar, a gente não pode mais sancionar ninguém economicamente. Então, ele realmente tem que estar preocupado com isso. Ele realmente tem que estar preocupado com isso, porque a sanção econômica é o jeitinho mais civilizado que os Estados Unidos têm de exercer sua pressão atrás, em matéria de suavidade, apenas do cinema e da música. Traz apenas na indústria cultural. Mas se eles perdem essa ferramenta, realmente eles vão ter muita dificuldade. E a tese do Marco Rubio, isso quem diz é o senador lá da direita bublebe deles, não sou eu, é de que eles realmente são um império em decadência, que só pode manter o seu lugar no mundo se perceber que está em conflito. Então os republicanos lá estão olhando para tudo isso e dizendo, estamos em conflito, é a Guerra Fria de novo, vamos enfrentar a China, Taiwan, e aí vão escalando as apostas. Então é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí, paralelamente a isso, você tem comparações inevitáveis, Sofia. Você tem comparações inevitáveis. É um pós-fácil do Império Britânico, envolvido em ações bélicas escabrosas pelo mundo inteiro, que conseguiu retirar riqueza de variados países e não conseguiu sequer construir um sistema de saúde pública para os seus. Então, é um modelo de sociedade que tem lá os seus defeitos e precisa realmente consertá-los, né? Está em condição de liderar o mundo? Sinceramente, acho que essa é uma aspiração que pátria nenhuma deveria ter. Sinceramente. Mas no caso aí dos Estados Unidos, o questionamento vai ficando inevitável até mesmo para eles, né? E é o que eu digo aqui para a Sofia, a gente precisa começar a pesquisar como era a vida na periferia do Império Romano no momento de sua queda. Como é que se vivia na periferia do Império Romano? Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem esse pobre. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região.
Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.